Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as Escrituras em Gênesis, capítulo 1. Hoje nós consideraremos do versículo 26 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Gênesis 1, do 26 ao versículo 2, ao versículo 3 do capítulo 2. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o dia sexto. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor bendito, tu és eterno, Deus revelado, um Deus que trabalha e um Deus que nos ensina a trabalhar, Deus que descansa e Deus que nos ensina a descansar, Deus comunitário, trindade, plural, em unidade, nos ensina a vivermos em comunidade sem desrespeitarmos a nossa individualidade. Tu és todo sabedoria, tu és todo poder, todo bondade, todo amor, todo misericórdia, todo poder manifesto na criação. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, nos oriente, que o Senhor abra o nosso entendimento para as considerações que iremos aprender acerca desta passagem, para os ensinos que esta passagem contém e como o Senhor quer que vivamos cada versículo desse que o Senhor nos apresenta na sua palavra. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na última ocasião, nós consideramos do versículo 26 ao versículo 31 algumas aplicações, alguns ensinos relacionados à família. Hoje passaremos por isso ainda, mas vamos ter outro foco olhando para esse texto, finalizando o capítulo 1 e iniciando o capítulo 2 de Gênesis. Na segunda parte, ou melhor, no restante do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ter um detalhamento na criação do homem e da mulher, de Adão e Eva. Vamos ter aqui também uma apresentação
mais detalhada por parte do texto acerca do casamento de Adão e Eva e como isso ocorreu pela obra divina. Mas olhando hoje pela manhã para o restante do capítulo 26 e o início do capítulo 2, nós vamos considerar acerca do trabalho e do descanso. Vamos considerar a respeito do trabalho e a respeito do descanso. A Escritura está repleta de ensinamentos acerca da teologia do trabalho e da teologia do descanso. Esses dois temas são desafiadores para nós, em primeiro lugar, porque é fácil encontrarmos em nossa sociedade aqueles que estão imersos no pecado da preguiça. Então, para esses, a teologia do trabalho é muito necessária para que eles aprendam o valor do trabalho e o limite do trabalho. Para outra parcela de nossa sociedade, ativista, hiperativa e que não consegue descansar, a teologia do descanso é muito necessária. Na verdade, as duas partes são necessárias para as duas posições, tanto para aqueles que são hiperativos e ativistas, como para aqueles que são preguiçosos ou morosos para o trabalho. A Bíblia vai nos orientar acerca de algumas coisas aqui em relação a isso, e nós vamos fazer aplicações devidas nesse texto para a igreja de modo plural, não apenas para nós como indivíduos, mas como comunidade de modo plural. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui no versículo 26 é com a palavra façamos. Esse texto está falando propriamente à luz do Novo Testamento, nós entendemos isso, que Deus, o Deus triuno, está trabalhando. Ele está fazendo todas as coisas e criando a humanidade, criando a sociedade. Esse ponto é importante. Nós falamos na última ocasião a respeito de 3 mandatos da criação. Vocês se lembram? Podem me dizer algum? Cultural, social e espiritual. Esses 3 mandatos originalmente estão contidos no próprio Deus e perfeitamente são cumpridos pelo próprio Deus. Se refere a um mandato espiritual, Deus é aquele que promove a sua própria glória e ele não é egoísta por isso, nós já sabemos, porque ele é o único digno, na verdade, de toda a glória. Deus cumpre o mandato social porque Deus é sociedade em sua própria natureza, ele é trinitário. Então Deus não é apenas uma pessoa, mas 3 que são um único Deus. E essa pluralidade e unidade em Deus são a base da vida da igreja. São a base da vida da igreja. Essa pluralidade e unidade em Deus é a base da existência e da unidade de nações, por exemplo. Não é? Um grupo de pessoas fazem parte de uma nação, ou um grupo de pessoas formam uma cidade, ou um estado, ou qualquer outro tipo de sociedade. Deus também cumpre o mandato cultural que se refere ao trabalho, porque ele é o Deus que trabalha. E todo o capítulo 1 de Gênesis vai mostrando que ele está trabalhando. Jesus assevera isso no Novo Testamento, dizendo: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a visão cristã, bíblica, acerca do trabalho parte de Deus. O trabalho é uma bênção. O trabalho é necessário. Deus criou o homem e a mulher para o trabalho. O trabalho não é uma consequência da queda. Por isso, nós não podemos demonizar o trabalho. Lutero falava da vocação dos cristãos para o seu trabalho, não uma vocação no sentido da salvação, um chamado para a salvação apenas. Esse é o primeiro. Mas Deus também chama para o trabalho. Então, o trabalho é necessário. Então, como cristãos, nós devemos ter alguns cuidados a respeito do que concerne a nossa vida como trabalhadores, sejam homens que trabalham, sejam mulheres que trabalham ou mulheres que cuidam da casa, trabalhando na casa. Temos que ter cuidado e atenção a ensinarmos as nossas crianças a trabalharem, não no sentido de exploração do trabalho infantil, mas desde muito cedo aprender a ter responsabilidades no cumprimento de tarefas. Assim vamos ensiná-las a serem bons trabalhadores e a terem uma noção do que é a ética bíblica do trabalho. O mal de nossa geração, inclusive o mal de nossas posturas éticas em relação ao trabalho,
nas nossas igrejas, entre os cristãos, é que eles só visam uma coisa: o dinheiro. Eles trabalham para o dinheiro, para terem dinheiro. Isso é um fato, não é? Essa semana eu vi um pastor falando algo muito interessante, o reverendo Ageu Magalhães, dizendo o seguinte: pessoas, quando adoecem, vão trabalhar, as crianças, quando adoecem, dependendo do estágio da enfermidade, vão para a escola, as pessoas não deixam de cumprir as suas obrigações quando estão com algum resfriado, mas à torto e à direito, elas deixam a adoração pública, elas deixam a casa de Deus, elas deixam as suas responsabilidades na igreja, por qualquer coisa, mas quando se refere ao seu bolso, elas não deixam. Quando elas sabem que vão perder dinheiro, elas não deixam. Se o filho disser, hoje eu não estou com vontade de ir para a escolinha de futebol, papai, o pai vai dizer, você vai porque eu pago. Porque eu gasto dinheiro nisso. Mas se o menino disser, hoje eu não tenho vontade de ir para a EBD, papai, o menino vai ouvir do seu pai, tudo bem, filho, descanse. Porque para essa família, o que mais importa é o trabalho para ganhar dinheiro. Embora ganhar dinheiro não seja pecado, mas as Escrituras nos ensinam que o que nos move para o nosso trabalho, em primeiro lugar, é a glória de Deus. Trabalhamos para que Deus seja glorificado. Nos esmeramos no trabalho para sermos bons profissionais, para que Deus seja glorificado, para que o nome dele seja honrado. Porque quando nós trabalhamos para Deus, trabalhamos também na sociedade. Paulo vai nos ensinar isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Vamos ler, na verdade, do verso 22. Verso 22, 23 e 24. Observe. Paulo vai falar aqui dos servos, dos escravos, mas nós vamos fazer a aplicação para nós como trabalhadores, visto que na nossa sociedade não há escravidão, né? Então a aplicação direta é o nosso trabalho. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que é que diz o verso 23, irmãos? Tudo quanto fizerdes, fazei-o todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Qual é o contexto do verso 23? Trabalho. O trabalho. Verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o que é que diz, irmãos? Tenha cuidado para você não ficar praguejando o seu trabalho. Para você não ficar amaldiçoando o seu trabalho. Porque onde você está foi onde Deus lhe colocou. Nada acontece na vida do crente se Deus não fizer. Se Deus não colocar. Peça graça para suportar. Peça sabedoria. Peça paz no coração. Peça tranquilidade no seu homem interior. Para que Deus lhe dê condição de fazer um bom trabalho. No versículo 26, nós vemos Deus trabalhando. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o que aprendemos diretamente aqui é: servimos a um Deus que trabalha. Servimos a um Deus que trabalha. E a nossa vida também foi feita para que trabalhemos para Ele. Deus deu a missão a Adão e Eva de cultivar o jardim e guardar. Isso é antes da queda. Trabalho braçal. Cultivar o jardim e guardar. Mas veja o que o texto vai dizer aqui no verso 29. Veja só. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que dá fruto e dê semente. Isso será para mantimento. Quem dá o mantimento a Adão e Eva? Mas Deus diz para eles trabalharem. Perceba esse princípio. Quem lhe dá é Deus. Mas Ele quer que você trabalhe. Ele quer ser honrado através do seu trabalho. Então, meu irmão, não seja moroso no trabalho. Não seja preguiçoso no trabalho. Então, minha irmã,
Da mesma forma, não seja preguiçosa para os cuidados, seja do seu trabalho ou seja de sua casa. Tenha cuidado para que você não esteja pecando contra o Senhor. Talvez você se aborreça porque o seu esposo muitas vezes exige, porque você não está fazendo determinada tarefa. Ele não precisava exigir. Deus já ordenou o que você deve fazer. Deus já disse a você o que você deve fazer. Honre ao Senhor. Em primeiro lugar, não é para seu marido, não é para seus filhos, é para Deus. Cada prato lavado, cada vão da casa varrido, cada lugar organizado, Deus é glorificado. Cada cliente bem atendido, meu irmão. Cada negócio feito com honestidade. Cada horário cumprido. Cada agenda honrada, Deus é glorificado. Cada trabalho entregue no prazo, Deus é glorificado. Cada funcionário pago no dia, Deus é glorificado. Cada fornecedor pago, Deus é glorificado. Deus é o Deus que trabalha e o Deus que provê para nós. O texto nos ensina que nós devemos trabalhar muito, mas ao final aprendemos que é Deus quem nos dá. Aprendemos aqui sobre trabalho. Deus é o Deus que trabalha, mas Deus é o Deus que é comunidade também, né? Então Deus nos ensina que nós não somos uma peça isolada no antiquário. Nós vivemos rodeados em comunidade, sempre, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Talvez você fique sempre pensando, né? Eu queria pelo menos trabalhar num lugar mais tranquilo. Eu queria pelo menos trabalhar com crentes. Olhe que é difícil. Veja o que você está pedindo. Veja o que você está pedindo, né? Até aquele que trabalha fechando e abrindo uma cancela tranquilo, sozinho, tem estresse. Já viu um homem trabalhando numa cancela feliz da vida? É raro a gente ver, né? Acaba sempre estar com a cara feia, porque ele está estressado com alguma coisa que disseram. Deus é o Deus que trabalha, mas nos ensina a vivermos em comunidade. Veja aqui algo interessante no versículo 1 ao versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Moisés continua detalhando o final do processo da criação que Deus já havia visto, e era muito bom, né? Deus viu e disse em cada dia que aquilo era bom, e já vimos que aquela palavra bom tem um sentido de algo belo. Aquilo que foi feito foi belo. Aprenda isso. Deus fez, trabalhou em um aspecto, em um dia, olhou para o seu trabalho e disse, isso ficou bonito demais. Isso ficou bonito. E ao final de tudo, Deus disse, ficou muito bom. Moisés está dizendo que Deus acabou agora tudo. Se refere ao universo, se refere à terra, se refere aos exércitos angelicais. Deus acabou. Então o versículo 2 diz, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Antes de a gente entrar aqui no ponto do descanso, eu preciso fazer mais uma consideração em relação ao trabalho. Faça tão bem feito o que você tem que fazer no trabalho, a ponto de você se lembrar do que Deus disse quando ele olhou para o seu trabalho. Muito bom. Muito bom. Faça tão bem feito que no dia de descanso você possa olhar para a semana que passou e dizer, foi muito bom. Para a glória do nome do Senhor. Tudo o que Deus fez foi para a sua glória. E tudo o que nós devemos fazer não é para a nossa glória, é para a glória dele. Então nós olhamos para a semana de trabalho e então dizemos, louvado seja o teu nome. Senhor, eu me esforcei ao máximo para fazer o melhor que eu pude para a glória do teu nome. Quanto à provisão, é o que Deus disse no verso 29. Eu vos darei mantimento. Deus é quem dará a recompensa. Você não precisa estar preocupado, buscando cada dia mais em um pecado ambicioso.
faça da melhor forma possível, seja o melhor profissional possível, a melhor dona de casa possível, e Deus vai prover o mantimento e vai multiplicá-lo e vai abençoar a sua vida. Isso é um resultado da sua fidelidade a Deus, não a sua fidelidade à sua ambição. Não fidelidade à ambição, fidelidade a Deus. Mas quando nós lidamos aqui agora com o descanso, Deus também nos ensina que nós devemos descansar. Numa sociedade hiperativa, ou como já disse um filósofo, a sociedade do cansaço, nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a parar, a cessar o nosso trabalho. Mas no tempo que nós vivemos, que nós trabalhamos todos os dias, todos os momentos, todos os horários, nós nem precisamos mais estar no ambiente de trabalho, nós fazemos muita coisa virtualmente, resolvemos muita coisa, quase não paramos de fato, e se não respondermos a próxima mensagem de WhatsApp em 5 minutos, alguém vai mandar uma interrogação. Alguém vai mandar o emoji, com aquela carinha de bravo, fumaçando, que você não responde. Aquilo ali. Meu Deus, essa é a cultura que nós temos. Uma cultura do cansaço. Para nós tudo isso é muito importante, trabalharmos é muito importante, ganharmos mais é muito importante, porque as responsabilidades dos pagamentos estão sobre os nossos ombros, enquanto nós não estamos ouvindo Deus dizendo, pare e descanse, porque quando você para e descansa, você está dizendo com a sua vida, eu confio que Deus provê para esse dia de hoje. Eu confio que Deus manda o meu sustento para esse dia de hoje. Isso é o que você está dizendo. Trabalhar mais e mais e mais e mais e mais. Para desfrutar, como muitos dizem, né? Eu trabalho muito hoje para eu descansar no futuro. Você não vai descansar, você vai morrer. Um sábio já disse, né? Quando a gente é novo, a gente tem tempo, mas não tem dinheiro. Mas quando a gente é velho, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. A mesma coisa é com a saúde, né? Eu trabalho tanto hoje para descansar lá na frente, mas lá na frente eu vou estar tão doente que não vai dar para eu descansar. O meu salário vai ser para o meu plano de saúde. Aprenda a descansar. Aprenda a parar. Aprenda a cessar as suas atividades. Aprenda a fazer coisas para descansar a sua mente e o seu corpo. Para uns descansar é dormir. Durma. É uma benção. Apesar de eu não conseguir fazer isso muito. Não é da minha natureza. Para você descansar é pedalar, pedale. Se é ir para a academia, vá. Se é ler, leia. Uma vez a pessoa me disse, pastor, você precisa descansar, você precisa parar de ler. Eu disse, aí você está me matando. Você não está mandando eu descansar. Porque para mim aquilo nem sempre é trabalho, a maioria das vezes é descanso para minha mente. Então faça aquilo que seu corpo relaxe, sua mente relaxe. Mas o descanso envolve mais do que isso. Olhe para as obras de Deus na sua vida. Olhe para a graça de Deus na sua vida. Deus cessou e esse dia foi instituído. Observe o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como fizera, como o Criador fizera. Deus separa esse dia, não para ele, para nós. Deus cessar de fazer aqui, nós sabemos que não é porque Deus cansou, né? Ele descansou porque ele parou. Deus não precisa descansar. Ele não fica exausto. Nós ficamos exaustos. Mas ele santifica o dia. Agora veja comigo para a gente caminhar para o fim. Êxodo 20. Um texto que nós lemos todos os domingos. O texto diz, 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é uma referência direta a Gênesis 2 e 3. Nós sabemos que a palavra sábado aqui, Shabat, é descanso. Lembra-te do descanso para o santificar. Separe o dia de descanso e honre o dia de descanso.
neste mandamento, no quarto mandamento, nós temos um mandamento duplo. Nós temos um mandamento para o trabalho e um mandamento para o descanso. Porque o verso seguinte vai dizer, no verso 10, no verso 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, das tuas portas para dentro. Veja que coisa interessante nesse mandamento, porque nesse mandamento Deus manda a gente trabalhar e manda a gente descansar. São duas coisas que o ser humano não sabe fazer direito. Trabalhar e descansar. Uns querem descansar demais, não querem trabalhar. Meu Deus, cansado. Como é que você está, meu irmão? Cansado, meu. Ô, minha irmã, tudo na paz? Tudo, pastor. Como é que a senhora está? Cansada. Por outro lado, as pessoas não sabem também valorizar ou desfrutar do prazer de servir a Deus no trabalho. Mas, pastor, é muito problema. Deus lhe deu capacidade para lidar com isso, senão você não estava lá. E no tempo que ele quiser tirar você de lá, ele vai tirar você de lá. Agora eu venho dizendo aos irmãos, em outras ocasiões, torno a dizer hoje, muitas vezes nós queremos uma tranquilidade pecaminosa. Queremos uma tranquilidade pecaminosa. É melhor um furacão estando com o Senhor do que uma tranquilidade com a ausência dele. A presença dele é o que é mais importante. O que é mais importante. Essa questão do trabalho e da preguiça é tão gritante nas Escrituras, há tantos ensinamentos sobre isso, porque isso é mencionado nas Escrituras várias vezes como pecaminoso. O crente deve aprender com Deus a teologia do descanso, né? Ele deve aprender a parar, resetar. Quando você sair de férias, sai de férias. Sai de férias. Quando você estiver no seu dia de descanso semanal, descanse. Quando você tiver que dormir, durma. Quem consegue? Vocês gostam de dormir, irmãos? Vocês gostam de dormir? Demais, Lara disse. Demais. Eu vou chamar a Lara para dar um workshop aqui sobre férias e você não falar com ninguém no WhatsApp. Essa irmã, ela consegue. Não fale não, que ela não vai ver não. Só depois, 30 dias, 15, né? 30 dias. 30 dias, né? Lara é contracultural, irmãos. Aprendamos com isso. Vamos para 2 Tessalonicenses 3. Eu vou concluir com o versículo 11 do capítulo 3. Nós sabemos do que Paulo estava ensinando a esta igreja, desde a primeira epístola, muitas dúvidas, questionamentos a respeito do retorno de Jesus, a respeito de como a igreja deveria lidar com assuntos relacionados à ressurreição, com assuntos relacionados ao anticristo. Paulo respondeu várias dessas perguntas à igreja de Tessalônica. Mas um dos desdobramentos da falta de instrução de alguns crentes na igreja de Tessalônica era a crença no retorno iminente de Cristo. Então, alguns estavam dizendo assim, ele vai voltar, para que trabalhar? O problema é quando tem um que não trabalha, o outro trabalha por ele, né? Sempre é assim. Se um resolve não trabalhar, o outro vai trabalhar por ele. Então, Paulo vai dizer no verso 10 do capítulo 3, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Entenda aqui o que Paulo está dizendo. O trabalho é algo tão fundamental que se alguém disser assim, eu não quero trabalhar, este não é digno de ficar vivo. Se a pessoa não comer, ela morre, né? Se não comer, vai morrer. Sempre o trabalho estará ao nosso alcance. Sempre o trabalho se desdobrará para nós, de várias formas. Seja em casa, seja numa empresa, seja nos estudos, o trabalho sempre estará próximo de nós. Mas o que é que Deus requer de nós? Entenda os limites. Você precisa parar. Precisa descansar.
Um jovem pastor, estressado com a igreja, procurou Martyn Lloyd-Jones e disse: não quero saber desse negócio mais não. Estressado com esse povo, eu não aguento não. Não quero mais não. Ele começou a falar todos os problemas da igreja. O pastor Lloyd-Jones ficou ouvindo aquilo com muita tranquilidade. Disse: o senhor pode me dizer alguma coisa, pastor? Ele disse: posso. Quando foi que você tirou férias? Já faz muito tempo. Então tire alguns dias. Depois você volta aqui e a gente conversa de novo. Depois de um tempo, aquele jovem pastor voltou e o pastor fez a pergunta: você realmente quer deixar a igreja? Ele disse: não. O cansaço faz a gente querer desistir de tudo. De viver, de continuar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Trevo, 4 folhas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Porque eu existo. Leva alguns a odiarem a própria vida, a própria existência, porque eu vim, porque Deus permitiu que eu viesse à vida. Deixa eu te dizer uma coisa, cristão. Você não é mais sábio do que Deus. Se você veio à existência, é porque Ele quis para a glória do seu nome. E quem é você para questionar Deus nisso? Procura teu lugar. Mas era melhor que eu não existisse, porque a coisa seria mais fácil para mim, mais fácil para os outros, mais fácil para a igreja, mais fácil para a minha família. A não existência nunca é melhor do que a existência. O nada nunca é melhor do que algo. Se você veio à existência, foi porque Deus quis que você viesse à existência. Deus é quem sabe todas as coisas exaustivamente. Você não sabe. Deus nos chamou para o trabalho, nos chamou também para o descanso. Glorifiquemos a Deus no trabalho, glorifiquemos a Deus no descanso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo texto bíblico, pela sabedoria divina, pela glória da tua graça que se manifesta no texto e pelas lições tão valiosas que aprendemos. Nos ensine a crescer nisso e a guardarmos os teus mandamentos e nos deleitarmos no trabalho que podemos oferecer a ti, não aos homens, a ti. Que o nosso coração seja consolado diante de tribulações, dificuldades. Que o Senhor conforte muitos dos meus irmãos que têm experimentado um estresse extremado no seu trabalho. Que o Senhor sopre este vento de adversidades. Que o Senhor tranquilize e apazigue a tempestade dos seus corações. E que eles possam adquirir, vindo do Senhor, uma perspectiva de adoração ao Senhor. Na resolução de conflitos, no apaziguamento de problemas, na administração de bens materiais, no serviço ao próximo. Que o teu nome seja exaltado. Nos ajude, Senhor. Tu sabes que nós somos frágeis. Tu sabes que nós somos mais frágeis do que uma taça de cristal. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a vivermos para ti em todas as áreas da nossa vida. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.